mensagens obtidas pela Polícia Federal revelaram que a lobista Roberta Luchinger pretendia obter uma comissão de 20% em uma negociação de cannabis medicinal com o governo federal. As investigações apontam que a articulação envolvia Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha, e as conversas trazem à tona o envolvimento do advogado Otto Medeiros, descrita por Roberta em mensagens como bem influente e, abre aspas, sócio do Cássio, fecha aspas. A fala é uma referência ao ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Em nota, o ministro Nunes Marques negou qualquer sociedade com o advogado. Ele afirmou que mantém apenas uma relação de amizade com Otto Medeiros e que se declara impedido de atuar em processos em que o advogado advogue no STF. Mas aí aparece uma mansão no setor do Lago Sul de Brasília, porque uma ex-funcionária dessa mansão no Lago Sul, em Brasília, revelou em entrevista ao SBT que SBT? É o que é SBT? SBT. SBT? SBT, o concorrente da Globo, SBT. Não, tá, mas aqui tá SBT. Aí eu então pensei que tinha lido errado. SBT. SBT. Ah, SBT. Tá. SBT, do Silvio Santos. Isso, SBT. Que o ex-chefe de gabinete da presidência, Marco Aurélio Santana Marcola, frequentava o local para reuniões de negócios. Segundo o depoimento, o ex-assessor participava de encontros ao lado do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e da lobista Roberta Luchinger. A testemunha, que trabalhou na residência entre fins de 2024 e metade desse ano, afirmou que a casa era usada como um balcão de negócios com o governo federal. Segundo ele, políticos e empresários buscavam acesso facilitado a verbas e programas públicos na área de saúde, educação e energia. A funcionária disse ter sido demitida a mando do Lulinha, após suspeitas de que informações sobre a rotina do imóvel estariam vazando. A defesa de Lulinha negou a prática de qualquer ato ilegal na residência e afirmou que ele apenas frequentava o local como amigo da proprietária. A defesa de Marcola declarou que prestará esclarecimentos apenas no processo judicial. E a lobista Roberta Luchinger não foi localizada para comentar essas declarações. Luiz Arthur, nós temos agora um amigo do Cássio Nunes Marques, o Marcola, que já saiu da chefatura de gabinete e participava das reuniões nessa casa, e a Roberta, que estava pedindo 20% de comissão, e segundo ela era Lulinha. Está muito encrencado esse. E a funcionária que é fofoqueira, hein? Adorei essa funcionária. Obrigado a ela. Nossa, excelente. Antigamente era o mordomo, né? Que era o suspeito, agora é a funcionária. Eu fiquei curioso, qual que era a função dela na mansão? Porque ela ouviu tudo, né? Hein? Ela ouvia tudo, ela sabia de todas as negociações. Aí vai o Lulinha, manda embora a funcionária. Ô Lulinha, o que você achava que ela ia fazer? Que ela ia ser demitida, ia para casa feliz da vida e não ia falar nada do que ela viu? Ô Lulinha... né? Vamos ser um pouco mais inteligente. Óbvio que ela iria abrir a boca, né? E abriu. Que bom. Tomara que ela conte tudo que ela viu. Agora, essa mansão precisa ser investigada, hein? Não tinha nenhuma câmera lá escondida, nenhum gravadorzinho assim atrás do sofá. Muito interessante saber que havia reuniões secretas numa mansão no Lago Sul, em Brasília, sem falar nas reuniões dentro do Palácio do Planalto. Claro. Porque ontem no S Sem Filtro a gente noticiou que o Lulinha esteve pelo menos 18 vezes lá no Palácio do Planalto, né, onde trabalha o pai dele, o Lula, em reuniões que levaram de 20 minutos a mais de 4 horas. Se alguém faz uma visita ao Palácio do Planalto, fica mais do que 4 horas, eu posso deduzir que fez alguma reunião bem profunda lá, né? Então, Segré, a cada nova informação, essa quadrilha, com todo respeito, preciso chamar de quadrilha, porque várias pessoas juntas fazendo mal, eu acho que é uma quadrilha, né?
ela vai ficando cada vez uma situação mais difícil. A Roberta, que ganhava aparentemente 20% dos contratos lá no Ministério da Saúde, provavelmente com a participação do tal de Berger, né, o famoso Berger. O Marcola, que era funcionário da antessala do Lula, que estava envolvido em tudo. E eu vou renovar a pergunta que eu já fiz aqui várias vezes. O Lula não sabia de nada disso. Tudo acontecia na antessala dele, do Marcola. Tudo acontecia com o filho dele, o Lulinha, participando em reuniões. E o Lula não sabia de nada. Nada. Se não sabia de nada, é incompetente. Se sabia e nada fez, ou foi conivente, ou também participou. O Lula que responda. João. Não, e eles falam assim, né, de comissionamento, né, que haveria ali nas discussões, a Roberta, enfim, essa questão do comissionamento. Infelizmente se opera no Brasil essa questão, né, do vários agentes, né, lobistas, enfim, que atuam aproximando particulares do meio público e exige esse comissionamento, que é altamente discutível, mas a gente sabe que a política brasileira se opera dessa forma. E nesse sentido, havendo a proximidade, Lulinha, Marcola, Roberta, com o governo federal, é evidente que não se trata de uma mera aproximação de uma contratação legítima, né? Então, de um favorecimento. Então, todos ali me parecem estarem envolvidos nessa questão. E está bem claro, né? Se essas paredes dessas tais mansões do Lago Sul tivessem ouvidos, a gente ouviria cada coisa, né? Porque são sempre essas reuniões, seja dos poderosos ou daqueles que atuam em seu nome, como Lulinha e a Roberta, né? E esses personagens, eles estão cada vez aparecendo mais, e o que eu tô me sentindo falta, em verdade, Segré, que está bem claro que há uma orquestração ali, no mínimo, uma investigação, prisão preventiva, como eu venho insistindo aqui, chamar para depoimento, o Congresso se manifestar, que parece que está só em campanha, mas me parece que está tendo pouco, é uma impressão, um impacto eleitoral ou pouca exploração por parte da oposição como um todo, porque é um tema cristalino, é o filho do presidente, está cada vez mais próximo, cada dia, provavelmente amanhã já vai ter o Lula, um dia passou lá, tomou café e saiu, porque cada dia é uma nova, né? É verdade. Vai falar, o Lula estava lá, mas não era o Lula, era aquele Lula que alguns políticos do PT usaram lá com o IA, que era aquele Lula de 10 dedos de IA, então, a cada hora está chegando mais perto, então assim, é óbvio que não é possível que todo o entorno do Lula esteja enroscado e o Lula nunca esteja, como disse o Luiz Arthur, que a gente espera uma paridade de arma, né, de julgamento, porque para um lado todas as garantias legais, demora, processo lento, e para o outro, prisão por golpe de Estado, censura, quebra o sigilo da fonte, então há dois Brasis correndo em paralelo aí, Segredo. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.